Olá, queridos, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja convosco. Esse é mais um devocional Fonte da Vida, com esse que vos fala presbítero João Ricardo, por bondade e misericórdia do Senhor. Todos os dias estaremos aqui com a mensagem de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. O texto em que meditaremos hoje está em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Um texto bastante conhecido e usado no meio cristão. Está escrito assim: Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem mesmo conseguireis guardá-las todas. Palavra poderosa do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Esse texto é um texto muito conhecido do povo cristão, falando acerca de dízimos e ofertas. Deus estava falando através do profeta Malaquias com seu povo. Porém, se observarmos o capítulo 2, o começo do capítulo 2, vamos entender que Deus está falando com os sacerdotes do templo. Deus começa a repreender os sacerdotes que estão sendo tendenciosos na aplicação da lei de Moisés, da Torá. Eles estão se desviando das Escrituras, não estão aplicando corretamente os ensinamentos do Senhor. O Senhor está repreendendo os sacerdotes a estarem atentos ao que está escrito na lei, ou seja, atentos à palavra de Deus. No capítulo 3, versículo 10, Deus está exortando os sacerdotes do templo que estavam roubando o Senhor. E ele faz uma pergunta: poderá o homem roubar a Deus? E ele diz que os sacerdotes estão roubando, estão debaixo de maldição, porquanto estão roubando os dízimos e a oferta, fazendo assim com que toda a nação também estivesse debaixo da mesma maldição. Por isso ele diz: trazei, portanto, os dízimos e ofertas ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. Sabendo que os dízimos e ofertas da época não eram em cédulas, na moeda corrente, mas o povo israelita vivia da agricultura e da sua colheita abençoavam assim o templo com os 10% dos dízimos e também das ofertas ao Senhor. Por isso que ele fala de ter alimento na sua casa. Ou seja, Deus está exortando os sacerdotes que estavam desviando as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Observando a Bíblia, vamos ver esse acontecimento também com os filhos de Eli. Os filhos de Eli, o sacerdote anterior a Samuel, vamos ver que eles estavam comendo das carnes, ainda antes que cozinhasse, eles já estavam comendo a carne que era oferecida como oferta na casa do Senhor, observando assim um erro nos sacerdotes no que diz respeito àquilo que é ofertado na casa do Senhor. Portanto, Malaquias 3:10 é uma exortação, primeiramente aos sacerdotes, no cuidado com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, na presença do Deus Todo-Poderoso. O sacerdote está sendo exortado em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Muitas das vezes observamos esse texto sendo aplicado aos irmãos, quando na verdade o que Deus estava falando com Malaquias é um erro que estava havendo nos sacerdotes na organização dos dízimos e oferta. Mas o que me chama a atenção é o que ele diz: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor. E
comprovai com vossos próprios olhos. Se não abrirei as comportas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Deus estava dizendo: você seja fiel comigo, para você ver se eu não vou ser fiel com vocês. Ou seja, o versículo 11 vai nos mostrar que a fidelidade do povo iria fazer com que as pragas fossem expelidas daquele povo. As pragas que vinham sobre as plantações por haver o desvio dos dízimos da oferta não iriam acontecer mais. E ele vai dizer no versículo 12: Bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa. Ou seja, se você for fiel, o Senhor vai lhe abençoar grandemente. Amém? Eu quero orar por você. Grande Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa essa vida, essa família, esse lar com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, ó Pai, a ser fiel à tua palavra, à tua vontade, ao teu querer, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Esse foi mais um Devocional Fonte da Vida. Se você gosta de ouvir mensagens como essa, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima, se o eterno Deus assim nos permitir.